Graça e paz, povo abençoado, o Café com Deus começando, gente. Querido internauta, é muito bom ter a sua participação assistindo mais um podcast que com certeza vai edificar a sua vida. E hoje nós vamos trazer um tema incrível, um tema que com certeza vai despertar a sua curiosidade para que você conheça um pouco mais sobre o assunto, ok? Gente, o tema de hoje é a cultura woke e as suas influências sobre a igreja evangélica brasileira. Fique conosco até o final e você verá que esse tema é totalmente pertinente à nossa vida, ao nosso cotidiano, à nossa sociedade. E claro, eu não faria esse programa sozinho. Comigo no estúdio, pastor César Ferreira, que é um especialista nesse tema da cultura woke, e ele vai nos ajudar hoje nessa conversa, nesse bate-papo saudável. Pastor, seja bem-vindo a mais um programa. Muitíssimo obrigado, meu pastor Marcos Rulli. Muitíssimo obrigado vocês também que estão em casa ou aonde quer que estejam acompanhando esse episódio. E já convido você, se não se inscreveu ainda, se inscreva, curta, compartilhe, comente muito e passe adiante, de repente, se fizer sentido, para alguém da sua convivência que você entende que precisa saber um pouquinho mais sobre um assunto tão importante para a vida da igreja. Um prazer estar aqui. Amém, pastor César. Obrigado pela sua participação. Gente, nós vamos aqui fazer os primeiros movimentos do nosso programa. Vamos ser práticos, né? Para que nós possamos trazer para você informações que vão aí aumentar o seu arcabouço de informações. Gente, nós vimos recentemente, pastor César, as eleições americanas. E as eleições americanas, elas, queiram ou não, elas causam impacto no mundo todo. É um pêndulo, né? Afeta todo mundo, né? E nós vimos essa eleição americana muito balanceada porque a cultura woke estava em evidência no governo anterior e no novo governo ela perdeu essa evidência. Ou seja, uma luta entre os democratas e os republicanos. E os republicanos acabaram vencendo, que foi o partido do presidente Donald Trump. E foi uma guerra de narrativas, né, muitas narrativas. Exatamente. Contra o governo anterior, que seria, tecnicamente, se tivesse vencido, hoje a presidente seria Kamala Harris. Então nós vemos aí um embate muito grande entre essas duas imperiosos partidos que governam a nação americana. Para quem nos assiste, pastor, o senhor diria que republicano e democrata, para o brasileiro que nos assiste, seria tipo direita e esquerda? Basicamente? Eu acredito que sim. Eu penso, você imagina que seja a mesma coisa? Sim. Porque diferente do Brasil, nós temos aqui muitos partidos, né? Exato. Partidos que são partidos de centro-direita, partidos de direita, partidos de esquerda e centro-esquerda, né? Isso. Então eu consigo perceber isso. Talvez o eleitor brasileiro não perceba tanto isso, mas a gente consegue. Isso. Quando você vai a fundo investigar os partidos, você percebe as suas ideologias, né? E a gente sabe que a cultura woke, ela está intimamente ligada a todas essas questões. Então, pastor César, eu ia até comentar isso, né? Você já trouxe para a gente. Muito legal que a gente já abre com essa questão. A questão da eleição americana, ela trouxe para nós aqui algo importante, porque tem a ver com esse tema que nós vamos falar. Então, a gente sabe que a cultura woke, ela tem um início, né, relativamente recente na sua narrativa. Né? E a palavra woke, ela tem a ver, ela se refere a narrativas e linhas de pensamento com militâncias. Militâncias que são conhecidas de nós brasileiros, que são exatamente iguais às militâncias que existem também nos Estados Unidos. Mas antes a gente falar um pouquinho dessa militância e qual é o objetivo dela, pastor César, a gente percebe que essa cultura woke, já vou dar
a descrição do significado dessa palavra para o nosso internauta saber, a cultura woke ela está presente em toda a sociedade moderna. Ela não é uma coisa só dos Estados Unidos, só do Brasil. Ela está em todas as nações. Ela está em governos. Ela está em governos que estão regendo nações atualmente. Ela esteve em governos que hoje não estão mais regendo as nações. Em governos que nós podemos chamar assim de governos de direita. E ela está presente nas universidades, nas escolas. E ela está tentando, pastor César, se infiltrar na igreja. Esse é o nosso tema. Tá? Então, assim, o primeiro movimento, eu queria dizer para o nosso internauta o seguinte, que o movimento da cultura woke, ela é uma militância que está claramente ordenada e alinhada com as questões da ideologia de gênero, com as questões do feminismo, com as questões das pautas do aborto, da eutanásia, com as pautas também... Justiça social. Justiça social, os Racial. Movimentos raciais, o LGBT, eu vou até ler aqui para não errar, né? LGBTIQIA+. Sim. Sempre tem uma letra que todo ano vai aumentando, né? E as pautas progressistas e relativistas. Então a gente sabe que tudo isso afeta a nossa sociedade. O senhor acredita, pastor César, já nesse primeiro movimento eu vou te devolver, né, a palavra, que essas pautas da cultura woke, elas estão já, de certa forma, assolando a igreja evangélica brasileira? Olha, o que a gente pode dizer nesse primeiro momento? Como o senhor bem colocou, a cultura woke, o que ela fez? Né, ou o que fizeram. Isso é um desenho social muito bem pensado e orquestrado, em que você coloca uma designação woke que abarca, né, uma série de pautas numa única designação. Certo. E aí isso se torna uma cultura. E por ser uma cultura, tem uma força impressionante. Ela não é um movimento. Ela é uma cultura que se projeta dentro de uma sociedade. Exatamente. Com as suas normas próprias, as suas regras próprias. Isso, é tanto que você não encontra um seguidor woke que você fala assim, olha, essa é a carteirinha, a credencial. Okay. Não, é uma cultura. Só que assim, ela é tão bem trabalhada e por ser cultura ter uma penetração muito mais eficaz, tanto na sociedade... O movimento pode se enfraquecer. Exatamente. Cultura não. Não, porque cultura, ela abarca toda a sociedade. Veja, certo. A gente pode falar a cultura black dos anos 70, a gente pode falar da cultura do rock and roll do final dos anos 60, início dos anos 70. Então, quando é cultura, tem uma penetração muito mais eficaz e abrangente. Veja, isso chegou nas grandes corporações mundiais, empresas com políticas woke. Sim. De contratação, empresas que, se não fizessem um movimento nessa direção, sofriam retaliações de cancelamento e de protestos. Então, veja, é um movimento tão bem orquestrado e tão bem elaborado que, se você fala assim, você é contra, você está feliz com a justiça social, você acha que está bem, a sociedade está bem distribuída, como que você percebe isso? É claro que a desigualdade está aí. Então, isso precisa ser combatido, corrigido, urgentemente. Mas tem um livro muito importante, se você quiser aprofundar nessa questão sobre justiça social, um livro que diz: justiça social não é justiça bíblica. Por quê? Porque quando nós falamos de justiça social na cultura... Esse é o tema do livro. Isso. Justiça social não é justiça bíblica. Okay. Quando você pensa em justiça social, você parte de um pressuposto de desigualdade. Ok. Só que quando você vai para a justiça bíblica,
é outra premissa. E é outro método de solucionar esse problema que é real. Sim. Então, a cultura woke, muitas das suas pautas são legítimas. O racismo existe, o feminicídio existe, o que mais? A gente pode... Justiça social realmente o aborto, é uma questão... da forma como é. Sim, várias questões e setores da sociedade que realmente são cruéis e que a igreja não pode se eximir, não pode se silenciar, não pode ser condescendente. Sim. Agora, por que essa cultura ela consegue penetração nas igrejas protestantes? Vamos colocar assim. Porque quando os jovens, principalmente os jovens universitários cristãos, ou que realmente têm contato com a realidade posta, com esse status quo, ele ouve falar sobre justiça social e tem uma discussão na escola dele, enfim, sobre essa questão, talvez ele não tenha conhecimento bíblico. E são acaloradas as discussões. São acaloradas. Não tenha conhecimento bíblico, principalmente se tem algum desavisado que fala assim, não, eu acredito na meritocracia. Aí, o que defende os mais desassistidos... Pauta de minorias. Exatamente. Então, entra numa luta de cego... Vai se sentir injustiçado. Exatamente. Por quê? Porque você, de repente, não tem um pressuposto bíblico para fundamentar um movimento para responder essa dor a partir das Escrituras. Então, nós já temos no Brasil pastores importantes e líderes importantes que defendem a pauta woke, sim, assim, abraçam. Não é uma questão subliminar, é uma questão realmente de púlpito. É velada, é declarada. Não é declarado mesmo. E eu tenho assistido algumas pregações, não toda ela, né, mas assim, algumas pregações em que esses pastores já não usam a Bíblia. Eles partem de uma letra de música popular brasileira, ou de um poema, ou de um filósofo. Então, as escrituras já não é mais a base nesses púlpitos, mas sim pensadores, sociólogos, antropólogos, filósofos. Sim. Justamente porque a cultura woke, ela cria um pedágio moral em que se você não se posiciona, não se alinha, você simplesmente cai no pecado, no crime hediondo de ser taxado disso ou daquilo, aquilo outro. São termos pesados, porque justamente a cultura ela gera uma pressão tamanha que isso amordaça, intimida determinados pastores, constrange, no mínimo constrange, a tal ponto que acabam cedendo a esse movimento. E a gente ouve pregações, água com açúcar, pregações que massageiam o ego, pregações que não confrontam o pecado, que não chamam o pecado de pecado, porque caem nessas pautas que são caras para esse status quo que está posto. E é um problema realmente assim, como o senhor começa o programa dizendo, político, ideológico, também de natureza religiosa, porque essa cultura ela tem um caráter religioso envolvido nela. As pessoas se convertem a esse modus operandi. Se convertem. E realmente é incrível, é sério. Ok. Brilhante, tá aí, internauta, para você os primeiros movimentos do nosso podcast sobre a cultura woke e as suas influências na Igreja Evangélica Brasileira. Pastor César, a raiz da palavra woke, ela tem a ver com despertar ou acordar, né? Mas ela tem uma outra definição bem interessante que eu trouxe para os nossos internautas, que é uma definição do dicionário de Cambridge. E ela tem uma acepção moderna e significa o quê? Estar consciente sobre temas sociais e políticos, especialmente o racismo. É o que você falou. Então ela tem toda essa roupagem bonita de um mundo ideal. Sim. De um modelo de mundo bacana, de uma sociedade bacana,
que produz uma inserção dos menos favorecidos. Eu vejo assim, dos menos favorecidos, supostamente menos favorecidos, né? Então esse avanço dessa cultura woke, para você internauta saber, ele está no mundo social, está no mundo político, e o grande sociólogo François Bonnet, ele escreveu o seguinte em um trecho da sua coluna que ele tem no jornal El País, né? Olha o que ele escreveu. Os filmes mais recentes de Hollywood têm elencos com uma diversidade cada vez maior e os homens ficam eclipsados pelo protagonismo de mulheres perfeitas. Os jornais mais tradicionais começaram a falar de supremacismo branco. A Nike e até a CIA lançam propagandas em que falam do patriarcado e da interseccionalidade. Olha onde vai esse comentário desse sociólogo. Então, a cultura woke, ela se tornou, pastor César, muito influente. Então é chique. Sim, é um artigo. Tem status. E muitos pastores estão vendendo a sua fé, a sua convicção na Bíblia Sagrada para convergirem para seguir essa linha de cultura woke. Quer comentar? E assim, né? Se a gente quisesse pensar o cristianismo, eu nem diria cristianismo, porque cristianismo é uma designação, é um termo que não aparece na Bíblia. Jesus não fundou o cristianismo, Jesus fundou a igreja de Jesus. E a partir de então, à medida que isso vai se espalhando, isso passou a ser designado como um segmento religioso de seguidores de Jesus. Aí o tal do cristianismo. Mas o cristianismo, ele, em tese, e a partir de Jesus, não pode ser identificado como um movimento de espectro político. Falar assim, Jesus é de direita, Jesus é de esquerda. Um colega uma vez me disse assim, quando você lê Atos dos Apóstolos, o modus operandi da igreja ali não é de esquerda, ninguém tinha propriedade, repartiam tudo, e essa partilha não é uma partilha com um princípio marxista. Claro que é um anacronismo, porque Marx vem bem depois. Mas Vou falar já sobre ele. A ideia desse meu amigo é simplesmente alguém que está identificando em Atos dos Apóstolos, nos primeiros movimentos da igreja cristã, ali em Jerusalém, um movimento comunitário, um movimento que não centraliza os bens de consumo, mas que partilham os seus bens. Não, isso não é esquerda, isso não é direita, isso é o reino de Deus. Sim. É outra coisa. Então, quando nós chegamos hoje, no século XXI, em 2025, o que nós vemos, na verdade, é um movimento político, ideológico. De ativismo político, basicamente. Exatamente. Em que é muito fácil arregimentar seguidores e pessoas que defendam esse ideal, porque realmente ser humano nenhum que se preze quer ver o outro sofrendo. Tem uma música que é um hino, né? Assim, global, da década de 80, do famoso John Lennon, Imagine. E nessa canção, que é um clássico do rock, ele canta ali esperançoso, imagine um mundo sem fronteiras, imagine um mundo sem religião, imagine um mundo que a base da relação é o amor. Linda canção, linda, é uma canção meia apocalíptica, né? Apontando para a redenção de Jesus no imaginário do John Lennon. Só que John Lennon era ateu, materialista. Só que quando você pesquisa, depois você pode fazer isso,
a fortuna bilionária que esse homem tinha e que ficou para a esposa Yoko Ono, a viúva, você se pega pensando, como que a pessoa canta Imagine, imagine um mundo assim assado, e concentrando uma fortuna bilionária em dólares. Então, o Pondé, Luiz Felipe Pondé, que é um filósofo brasileiro, ele fala uma coisa assim absurda. Vou abrir e fechar aspas, porque são palavras dele. Você pode achar aí facilmente. Ele diz que a cultura woke, ela é interessante para um jovem no alto dos seus 15 anos de idade, que mora num apartamento, classe média alta, e que é um idiota, diz o Luiz Felipe Pondé. Abro e fecho aspas para as palavras do Pondé. Por quê? Porque é bonito no papel. Algumas nuances dessas pautas realmente eu repito. Elas são atrativas, pastor César. Elas têm um brilho de atração. Sim, porque Marisa Hort, que é uma atriz, acho que muita gente conhece e se lembra, numa entrevista para o Marcelo Taz, ela faz uma queixa importantíssima. Aí a gente está vendo as implicações dessa cultura, até mesmo como um tiro no pé. E a queixa dela é o seguinte, esse tipo de situação coloca o artista, o ator ou a atriz, numa situação bastante reducionista. Por quê? Disse ela. Numa cena ou num teatro ou no cinema, você pode uma mulher representar um homem representar uma mulher, e não precisa necessariamente ter ali uma regra fixa em que, para interpretar determinado papel, tenha que ser um estereótipo. E a queixa dela é justamente coerente, porque, segundo ela, diz assim, se realmente for essa política identitária, essa cultura woke, for levada a sério, todos os artistas precisarão representar a si mesmo e não um papel da arte. Sim. Por quê? Porque essa cultura woke, ela impõe, até mesmo para o cinema e para o teatro, para essa linguagem da arte, uma revisão, chamada revisionismo, onde muitos desenhos animados do passado, filmes do passado, que são remakes, que são refilmagens, exige-se que se mude. Tire ali um ator que era branco, coloque um preto, ou que coloque uma etnia, porque é necessária essa agenda cumprir. A gente percebe isso nos filmes. Esse que protocolo. Tem uma obrigatoriedade de ter X% É como de se fosse interação uma cota. com outras raças. Sim, uma cota. Legal, isso é importante. Só que eu não sou artista, mas Marisa Hort, ela já entendeu que esse movimento vai limitar absurdamente o ator ou a atriz, porque ele será obrigado a fazer um papel praticamente de si mesmo, quando na verdade a arte é a representação. Sim. Caricata ou não, é uma representação. Mas isso, a gente trazendo de uma maneira abrangente a força dessa cultura em todo o segmento. E quando a gente chega na igreja, isso vem realmente intimidar ou constranger muitos líderes que se veem em saia justa, tanto na questão da linguagem, quanto na questão da adequação. E aí é onde a gente vê aberturas aqui e ali de igrejas que não sei se podem ser tidas como cristãs, no sentido mais restrito dessa palavra, né? No Sim. sentido mais bíblico, melhor Sim. dizendo, dessa palavra. Gente, brilhante que o pastor César está entregando para a gente aqui, de informações relacionadas à cultura woke. Pastor César, tem um bispo americano chamado Robert Barron, e ele afirma que o termo woke se refere de fato aos adeptos desse relativismo moral. E também outras pautas políticas progressistas, como, por exemplo, nós vimos um embate muito forte, isso há 10 anos atrás, hoje está um pouco menos, mas ainda está incrustado na sociedade atual, a questão da ideologia de gênero. Isso é uma das
pautas muito vívidas dessa cultura woke. Ou seja, nós estamos acordados, ou seja, nós não estamos de olhos fechados, nós estamos vendo Vigilantes, né? vigilantes na sociedade. E ele afirma o seguinte, que a cultura woke, apesar de ser recente, ela tem sua origem nas ideias do Karl Marx, tem as suas origens nas ideias de Nietzsche, Friedrich Nietzsche, né? Ele é um nome bem complicado até de pronunciar, né? Friedrich Nietzsche, né? O pessoal conhece mais por Nietzsche. Michel Foucault, né? E Jean-Paul Sartre são os 4 maiores defensores da cultura woke. Todos eles defendiam o quê? O relativismo moral em algum grau. Ou seja, então, a cultura woke, ela afirma que o certo e o errado, pastor César, tornam-se conceitos vagos. Não é o que a Bíblia diz, é como a gente interpreta. Não é como a Bíblia impõe, é como eu quero que seja. Então a cultura woke, ela faz o quê? Que os conceitos sejam vagos e eles sofram uma variação de pessoa para pessoa. Uhum. Ou seja, eu posso ser o que eu quero ser. É isso que ela impõe. De acordo com o quê? Com culturas e criação familiar. Então eles dizem que tudo se torna uma questão de ponto de vista e circunstância. É isso que ela trabalha. Então ela dá força para isso, valoriza isso e joga isso no colo da sociedade. Então a igreja passa a ser careta, chata, retrógrada, com relação a coisas que hoje é mais light, é mais tranquilo. Quer comentar? Olha só. Eu sei que você está ávido por comentar. Olha só. Se a gente pensar no relativismo, é uma coisa curiosa, porque o crente, ele sofre a pressão de ter o ônus de provar a existência de Deus. É claro que isso é impossível, você não tem como fazer um experimento de uma divindade, pelo menos essa divindade bíblica, né? Judaico-cristã. Porque esse Deus, ele é transcendente e é um ser espiritual. Mas a ideia é simples. O sofrimento no mundo explica a ausência de Deus. Mas qualquer ser humano, sensato que seja, não precisa estudo, não precisa nenhum tipo de formação, basta ser sensato. Entende que Hitler foi um ser humano, é até difícil falar ser humano, foi um ser humano cruel e assim, de uma atitude abjeta e condenável em qualquer instância, em qualquer lugar do mundo, por qualquer sociedade do mundo que tenha um mínimo de juízo e sanidade para entender que Hitler foi um ser humano cruel e horrível. Agora, se você acha que Hitler foi um ser humano cruel e horrível, você certamente, tanto eu aqui no Brasil quanto alguém na Índia ou na Europa ou no Canadá, concluímos que Hitler é um ser humano horrível, foi um ser humano horrível. Para a gente fazer essa conclusão, a gente tem que ter uma referência de absoluto. Porque quem fica chocado com o que está acontecendo em Gaza, e a gente vê que é uma pauta que interessa, aí não é direita e esquerda, a humanidade, o sofrimento ali naquela faixa tão minúscula. E ali a cultura woke está se aproveitando desse momento para... Exatamente. Então, eles abraçam os palestinos, por quê? Porque certamente existe uma referência de absoluto. Sim. Porque se não há absoluto, não tem como eu dizer que o que está acontecendo em Gaza é cruel. Você está dizendo que é cruel a partir do quê? Você deve ter uma referência de algo justo para condenar algo injusto. Então, o meu ponto aqui com relação à premissa de Karl Marx e todos os seus
discípulos é que justamente se não há absoluto e se tudo é relativo, Hitler então pode ser considerado uma boa pessoa para alguém, ou foi uma boa pessoa, porque é relativo. A faixa de Gaza não é ruim, porque é relativo. Mas não. Por que todos nós concordamos que faixa de Gaza, os horrores daquela guerra, são cruéis e desumanos? Porque a gente está partindo de um absoluto. Nisso eu digo porque quando nós chegamos aqui para a nossa realidade, e trazendo isso para a cultura woke, eu repito, algumas questões da pauta woke realmente são dignas da igreja se debruçar e observar com cuidado, como diria, eu acho que foi C.S. Lewis, fazendo-nos pensar, que foi um grande pensador do século passado, autor de Crônicas de Nárnia e Cartas de um Diabo ao Seu Aprendiz e tantas outras literaturas maravilhosas. Ele diz assim, quando você estiver conversando com alguém que pensa, às vezes, diametralmente oposto a você, observe o argumento dessa pessoa. Porque talvez, como numa equação, até a metade está certa, você tem que caminhar até onde está certo aquilo ali. E a partir dali você fala assim, não, mas esse aqui não fecha. Como eu falei de Marisa Hort. Ela disse, essa conta woke não está fechando porque já está afetando o cinema, a televisão, a arte. Porque a gente é obrigado a fazer um papel que restringe a beleza da arte. Então, isso realmente a gente cai no ponto da incoerência, da inconsistência. E, queridos, Jesus nunca foi inconsistente. Jesus não é como na década de 80 tinha um adesivo horroroso que dizia Jesus é vida. Jesus nunca foi vida, Jesus é a vida. Eu sou vida, pastor Rulli é vida, menos o rio Tietê, mas a natureza é vida, mas Jesus é a vida e Jesus é a verdade. Então, é o absoluto. E aí, como cristão, nós não podemos, em hipótese alguma, ser condescendente com pautas que colidem com os princípios cristãos. Por que que a cultura woke ela colide frontalmente com o cristianismo? Justamente porque o Ocidente, as bases da cultura ocidental são bases judaico-cristãs. Sim. Jesus Cristo é o Deus encarnado, que ele estabeleceu princípios. Esses princípios foram ensinados aos apóstolos. Os apóstolos espalharam essa mensagem. Sim. Essa mensagem tomou conta do Ocidente, do mundo, e o Ocidente, a formação do Ocidente é uma formação judaico-cristã. Princípio de misericórdia, princípio de justiça, princípio de fraternidade, ali nas raízes da fundação do Ocidente, por meio do cristianismo. Até mesmo combate à escravidão por meio do cristianismo. Na época em que o cristianismo se espalha no Ocidente, ali na Europa, no velho continente, se dava, meu pastor, porque as mulheres não tinham valor nenhum, eram jogadas fora com seus filhos, muitas grávidas. Sim. Elas davam à luz e jogavam filhos, as crianças, no lixo. E a igreja vinha e abraçava essa mulher abandonada, os seus filhos abandonados. Sim. Dava amor. A igreja foi fazendo esse papel social e um papel de acolher, de acolhimento tão profundo, tão grande, que foi crescendo o cristianismo. Sim. Baseado num movimento de amor fraterno, um amor desinteressado. Então, o cristianismo acaba que fica justamente na linha de frente aonde dá essa rota de colisão com esse tipo de cultura que em algum momento parece algo realmente interessante, só que até a página 3. Sim, é perigoso. Glórias a Deus. Gente, estamos aqui trazendo esse tema que com certeza vai despertar a sua curiosidade e a forma como nós vemos a nossa sociedade e como Deus vê a sociedade através da Bíblia Sagrada, né? Sim. Você citou, pastor César,
Hitler, né? Você citou tempos difíceis que o mundo viveu, o Holocausto, mas eu quero voltar um pouquinho atrás, antes do despertar da Segunda Guerra Mundial. Hitler foi um dos precursores do movimento feminista, porque o partido nazista precisava de ter muito apoio para colocar Hitler no poder. Então ele se percebeu da desvalorização da mulher pela sociedade da época, e ele inseriu as mulheres nas fábricas alemãs. Inserindo as mulheres nas fábricas alemãs, ele pôde o quê? Conseguir o voto feminino para que pudesse colocar o partido nazista em evidência. Então ali a gente começa a ver os primeiros movimentos dessa ideologia feminista e não feminina cristã. Começaram os primeiros movimentos ali. Então a gente pode perceber que isso é muito mais velho do que a gente imagina, com uma roupagem hoje de justiça social. Mas vamos lá, vamos continuar aqui. Olha. Pastor César, olha, essa pergunta, essa colocação eu queria que você comentasse. O princípio da cultura woke é com que ela mexe em realidades universais e objetivas e descarta elas. Na cultura woke tem aquela frase, é proibido proibir. Uhum. Ou seja, tudo tem que ser analisado, verificado. Não, mas hoje não é assim, hoje não é mais desse jeito. Então, é uma lógica de pensamento, né? Eu acho interessante os comentários aqui. É uma lógica de pensamento e de arquétipos clássicos da cultura ocidental que precisam ser transformados. Então ela chega para apresentar que tem que trocar essa roupa. Quer comentar? Ou é proibido proibir? É proibido proibir o que a cultura define como pode falar, não pode falar. Sim. Então, e não é bem o que se fala, é quem fala. Sim. Isso significa dizer que a gente tem que tomar cuidado com o que a gente fala. Isso nos volta lá para a época dos imperadores romanos, em que passavam a perseguir a igreja, não pelo que a igreja pregava, mas pela posição da igreja em não se curvarem, em não aceitar o Estado. Estou chamando de Estado aqui, mas a gente sabe que é monarquia, ou imperialista. Então veja, os Césares poderosos da época, os imperadores, eles não diziam assim para os cristãos, vocês serão punidos porque vocês anunciam Jesus. Não era essa a conversa. Vocês serão punidos por não aceitarem as nossas condições. Veja, o cristianismo, que durante muito tempo ficou marginalizado no Império Romano, cristãos que cultuavam escondidos, em grutas, porque era perigoso ser cristão, era crime ser cristão. Em várias situações, sim, durante os 4 primeiros séculos da igreja cristã, eles eram odiados e perseguidos, não porque anunciavam Jesus, mas porque não aceitavam a cultura do César. Então veja, hoje a questão que chega para nós é basicamente a mesma. É basicamente a mesma. Você não será perseguido porque você anuncia Jesus. Você será perseguido porque não aceita as condições que a gente está pondo para você. Então, aí a gente cai no tema de hoje. Pastores que já abriram mão, abriram precedentes, e essa cultura chega... Para ficarem bonitos na foto. Sim, serem ovacionados. Dá uma olhadinha na vida dos profetas do Antigo Testamento. Todos os profetas foram marginais. Impopulares totalmente. Todos foram marginais. Por que marginais? Porque o profeta não podia comer no palácio, não pegava bem. O profeta, ele vivia à margem da sociedade, muitas vezes odiado pelo rei, odiado pela classe sacerdotal, odiado pelos príncipes de Israel. E era necessário praticamente
esse isolamento do profetismo para que ele tivesse autoridade para denunciar. Sim. E quando Jesus entrega o Sermão do Monte, Mateus 5, 6 e 7, ele diz: vocês precisam continuar na mesma linhagem profética, porque assim perseguiram os profetas que vieram antes de vós. Alegrai-vos quando vos perseguirem e contra vós disserem um monte de crimes, né? Porque injúria é crime. Jesus fala de injúria ali. Porque é grande o vosso galardão no céu. Jesus está colocando a igreja em perspectiva na mesma linhagem profética, em que a igreja deve denunciar. Mas a denúncia da igreja acaba colocando a igreja em maus lençóis, Sim. porque a verdade não é um concurso de popularidade, e aí muitos líderes acabam, como diria, me veio e fugiu Em o nome nome... da popularidade, ele Isso, aí se cala ou ele muda o discurso. ele coloca um verniz para ficar bem, né? Um brilho. Um brilho. E aí fica mais palatável. E... Tema, inclusive, de outros podcasts que nós fizemos. Exatamente. E nós vemos isso assim, e é uma coisa terrível, porque a profecia diz que isso seria escalado Sim. em condições alarmantes e assustadoras de falsos profetas, né? Que vão dizer exatamente o que a cultura contemporânea quer ouvir. Nós falamos sobre esse tema, pastor César, só para realçar para o nosso internauta, que aí no nosso canal nós temos esse tema, Cristianismo em Crise, a profanação do sagrado, né? O pastor César pontuou exatamente frases que nós utilizamos nesse podcast que está aí no canal, Sim. que você pode assistir e compartilhar com alguém que você vê que precisa desse tipo de informação. Pastor César, eu quero ir um pouquinho mais fundo. Gente, não vai dar para a gente concluir tudo isso hoje. É muito assunto. Sim, a sim. cultura woke é um negócio muito embrenhado na sociedade, né? Nós vamos apenas falar talvez um ou dois segmentos principais que ela está atacando fortemente, né? Claro que a igreja, a Bíblia Sagrada é o seu maior objetivo. Mas a cultura woke, ela transforma o mundo, ela tenta transformar o mundo. E ela, basicamente, pastor César, ela está muito forte agora na indústria da cultura. A gente sabe que na cultura ela é dominante. Flávio Morgenstern, escritor e pesquisador em linguagem, ele afirma que a cultura woke foi adotada por grandes empresas para aumentar o seu lucro e o seu poder na sociedade. Olha o que ele diz, hein? Não são minhas palavras, tá? Palavras de Flávio Morgenstern. Quer comprar uma calça? Nos fundilhos virá propaganda pró-GLS, que é o LGBT, QI, não sei o que lá. Né? Quer comprar um café? Ele já vem avisando que é um café vegano, como se existissem cafés carnívoros. Mas ele avisa. Pensando em um jogo de tabuleiro, já virá com cartinhas em linguagem neutra. E quem não se lembra daquele cartão com propaganda contra o patriarcado? Enquanto a universitária se acha super descolada contra o sistema para dar dinheiro para o banqueiro, levantar o punho e tomar cerveja de 20 conto na Vila Madalena, se eu fosse banqueiro, também iria criticar o patriarcado. Nada melhor para endividar jovem e encher o bolso do que fazê-lo torrar com prazeres imediatos sem preocupação geracional. Isso sem falar na propaganda sexual cada vez mais infantil. O desespero pelos instintos mais primitivos e venda não é instinto inferior, é muito forte. Olha, muito forte. Gente, olha o que ele escreveu. Esse aqui é apenas um comentário breve desse especialista em linguagem. Então, nós vemos aí uma cultura woke que abraça tudo. Tudo é lícito, tudo pode. Pastor César, comenta. E assim, agora está havendo um movimento de retração, porque a gente está observando isso, até mesmo em entrevistas de Mark Zuckerberg,
do Facebook, do Instagram. Esse rapaz tão jovenzinho e tão poderoso, que tem uma população de seguidores nos seus, nos seus aplicativos, que talvez o maior país do mundo, né? O ponto aqui é que esse tipo de situação, eu li recentemente, que é, na verdade, uma percepção das grandes corporações como uma forma de vender virtude. E aí, realmente, acaba caindo nessa percepção tão acertada desse autor, desse escritor, que é, na verdade, empresas e grandes multinacionais que acabam implementando essa cultura como forma de minimizar a culpa da concentração da fortuna, porque eu duvido que essas grandes empresas, elas têm como virtude a linguagem woke, a cultura woke, sem antes pensar na questão econômica dos seus conglomerados. Então, é uma maneira simplesmente de vender mais, de ter maior aceitação e adesão aos seus produtos, às suas campanhas. A Jaguar fez uma campanha recentemente que foi um fiasco, com uma linguagem totalmente woke, com uma proposta woke. Foi objeto de brincadeira, de memes. Para cair nas graças do mercado. Exatamente. E aí percebeu que foi um tiro no pé. Então, muitas empresas já perceberam que esse movimento realmente não está escalando economicamente, não está tendo retorno, e aí já estão abrindo mão. E é importante nós entendermos isso, porque são movimentos econômicos dessas grandes corporações e que fingem engajamento muitas vezes, né? E para vender ou para não prejudicar a sua imagem. Sim. É uma coisa assim, uma guerra cultural. Pastor César, olha aqui, ó, um dos exemplos da Associação Cultura, woke, com ideologia de gênero e relativismo moral, é um episódio promovido pela deputada americana. O nome dela é bem engraçado. Alexandria Ocasio-Cortez, uma das principais ativistas da cultura woke nos Estados Unidos. Em suas redes sociais, ela diz o seguinte: ela criticou seus colegas por não chamá-la de Latinx, que ela é de origem latina. Noticiou o Mail Online. Para ela, gênero é fluido, a linguagem é fluida. Você não precisa fazer drama sobre isso, disse ela em defesa do termo. Então nós temos um ativismo político, nós temos deputados, nós temos deputadas no mundo todo, em vários... Até ativismo jurídico, pastor. Sim, nós temos. Então tudo isso é uma grande cruzada em detrimento desse movimento. Então, gente, isso está na política incrustado, né? Cuidado quando você for se filiar a um partido político. Verifica as bases desse partido, as ideologias, porque às vezes coloca um verniz, né? Um colorido bonito, como você bem disse. Quer comentar? Tá bom, então a gente vai fazer o seguinte. Vamos banir todos os sinais universais de trânsito, tá? Cada lugar escolha os seus símbolos, porque sobre linguagem, né? Diz que um professor desenhou um cachimbo. Desenhou um cachimbo na lousa e perguntou para os alunos: o que é isso aqui? Todos disseram: um cachimbo. Ele disse: não é um cachimbo. Vou dar uma segunda chance. O que é isso aqui? Mas, professor, é um cachimbo. O senhor quer que a gente minta? Ele disse: não é um cachimbo. É um signo. Isso aqui é um desenho. Um cachimbo é um cachimbo. Isso aqui é um signo. Signo, na língua portuguesa, é a palavra que dá sentido ao objeto. Então, quando ele desenha um cachimbo, não é um cachimbo, realmente é um desenho. Mas a nossa mente, que entende o signo, interpreta que é um cachimbo. E se a gente quiser brincar aqui
como quinta série, né? O pessoal tem aí nas redes sociais a quinta série, que é um meme, não sei se é universal, se é mundial, mas pelo menos o brasileiro gosta muito dessa brincadeira. Imagine você que o avião que você vai voar amanhã foi feito por pessoas que não têm nenhum tipo de formação em mecânica aeronáutica, mas, sei lá, um mestre de obra que se identifica como um mecânico dessa engenharia, o outro ali, sei lá, várias profissões, a gente se juntou e fez um avião. A gente vai dizer assim, ó, cada um de nós nos identificamos como esses profissionais. Tá aqui esse avião. Quem vai voar nele? Digamos que o piloto diga assim, nunca pilotei, não tenho hora nenhuma de voo, mas eu me identifico como piloto. Agora, imagine um médico que vai dizer para você assim, eu me identifico como médico. Me formei em pedagogia, mas eu me vejo médico. Então, se os sinais de trânsito precisam ser absolutos, se a engenharia precisa de absolutos, se a medicina precisa de absolutos. Então, o meu ponto aqui é que sim, dá para a gente continuar essa brincadeira, dizendo que não existe absoluto, tudo é relativo e tal, e não existe verdade absoluta, mas nós sabemos que até mesmo para uma geringonça dessa funcionar, precisa de absolutos, porque é questão da física. E física é absoluto. A matemática é absoluta. Porque Deus é um Deus absoluto. Quando ele fala em Gênesis, que ele estabeleceu os dias da semana, ele estabeleceu a lua, ele estabeleceu o sol. Toda essa mecânica, assim, que na ciência nós chamamos de ajuste fino, que se a Terra fosse milímetros mais perto do Sol ou um pouquinho mais distante, não teria vida aqui, não teria condições, trazendo para uma situação mais ampla, eu fecho dizendo que a questão do relativismo é incoerente, é inconsistente, não se sustenta. Sim. Pode, e aqui eu não estou indo contra, em hipótese alguma, a questão pessoal, né, como dizemos juridicamente, argumento ad hominem. Não estou atacando pessoas, mas ideias que não se sustentam, porque na prática você não consegue fazer isso virar. E é importante que se diga isso. Quando essas pautas vão dizer assim, que as crianças podem ter direito à autonomia do próprio corpo, os pais não devem se meter, a criança pode decidir isso ou aquilo, mas a mesma política que defende esse tipo de situação e essa absoluta autonomia para a criança vai dizer que uma criança que com 7 anos de idade pode decidir sobre o próprio corpo, ela não é capaz de decidir com 17 anos sobre o crime que ela comete. Então, é uma coisa incoerente, é inconsistente. Sim. Por isso, meu irmão e minha irmã querida, todo esse assunto tão abrangente, tão sério, tão vasto, é a nossa tentativa de contribuir aqui com uma luz no seu coração, na sua mente, você que é pai, você que é mãe, você que é irmão mais velho, que tem a cabeça mais, de repente, mais sensata na sua casa, de mostrar à luz da palavra de Deus que nós cremos na verdade absoluta, porque Jesus é a verdade, nós cremos em princípios absolutos e inegociáveis, e a Igreja de Jesus está fundamentada nesse princípio imutável que é o nosso Senhor Jesus Cristo. Pastor César, Deus é tão brilhante que quando ele colocou o povo na terra, lá no pós-êxodo, quando ele estabeleceu o povo na terra, ele diz, olha, não compactuem com as práticas das nações vizinhas, expulsem eles daí. Exato. Só que Israel fez o contrário, Israel incorporou, assimilou a cultura, práticas de outras culturas que trouxeram prejuízos gigantescos para a história do povo de Deus. Exato. E Deus, ao longo da história, teve que puni-los por causa das escolhas erradas
que eles mesmos atraíram maldição sobre si, né? A gente vê isso na história. Exato. Mas, gente, não vai dar para a gente concluir todo o assunto hoje, tá bom? Vai ser episódio de um outro programa. Mas eu quero aqui, pastor César, comentar. Eu acho que em algum dos nossos podcasts, eu não estou recordando agora qual deles, nós falamos, você citou Jordan Peterson. Sim. Que é um grande psicólogo canadense e comentarista, que ele, inclusive, está sofrendo uma grande perseguição, porque ele criticou recentemente a infiltração da ideologia woke nas igrejas, por exemplo, do Canadá e da Grã-Bretanha. Então ele fala bastante sobre essa questão e ele comenta sobre essa cultura que, inclusive, muitas igrejas estão, por exemplo, colocando na entrada de seus templos as bandeiras de pautas LGBT, né? Dizendo, olha, não, nós apoiamos, nós aceitamos, nós abraçamos. O Peterson, ele está apanhando bastante nessa questão, mas ele está falando a verdade. Você quer comentar? Ele ficou conhecido a partir desses posicionamentos assim bastante veementes no Canadá. E aí a internet acabou viralizando os seus debates. Ele tem debates acalorados. Assim, e é um homem que ele é brilhante na sua elucidação, nas suas premissas. Ele tem realmente um acervo, um arcabouço da ciência, né? Ele tem muitos e muitos artigos publicados. Então a gente não está falando de um ignorante, falando de um homem que realmente é da área da ciência. E veja, não estamos falando de um cristão, né? Há uma notícia aí que parece que ele se converteu ao catolicismo, uma coisa recente, até bastante ainda, assim, não tem muita expressão. Sim. Mas quando ele foi atacado e perseguido pelo governo canadense, ele não tinha nenhuma religião, mas para dizer que se você se posicionar, o risco é grande realmente de retaliação. Sim. E eu quero lembrar você de uma coisa. A Bíblia Sagrada é o livro que é a palavra de Deus. Na teologia a gente discute quando se diz a Bíblia contém a palavra de Deus, e eu discordo disso porque a Bíblia é a palavra de Deus. É uma diferença aparentemente sensível, mas eu sei o que eu estou dizendo. Mas o meu ponto aqui é o seguinte: a Bíblia foi dada ao povo de Deus. Então existem questões intramuro, existem questões que é da igreja. Sim. Quando Paulo escreve as cartas às igrejas, ele é contra isso, ele está falando para o povo cristão. Então, todo o peso das escrituras originalmente, no primeiro momento, é para o povo de Deus. Sim. Assim como o primeiro mandamento, ou melhor, o primeiro testamento, né? Ele é entregue a Israel, ao povo hebreu, e consequentemente, o primeiro mandamento vem o primeiro testamento vem o segundo testamento, que nós conhecemos como o Antigo e Novo Testamento, se forma o cânon bíblico, com 66 livros, 39 no Antigo e 27 no Novo. Essa composição é a palavra de Deus para a igreja, para o povo de Deus. Sendo assim, tudo que contém, tudo que está escrito nas Escrituras, as questões normativas, as questões de princípios e preceitos, são exclusivos para a igreja, são questões intramuro. Ali é para a igreja. Sim. Só que a igreja está no mundo. E por estar no mundo, a Bíblia diz que nós somos luz e somos sal. Luz significa que a luz afugenta as trevas. Sim. E sal conserva. O sal era a geladeira do primeiro século. Era a única maneira de conservar carne ou outro alimento que dependesse Sim. desse tipo de situação. Para dizer que a igreja está na terra para conservar os princípios entregues por Jesus Cristo, nosso Senhor, pelos profetas e pelos apóstolos. A igreja precisa continuar sendo o que Paulo escreve a Timóteo: coluna e firmeza da verdade. Com isso,
Não é possível, meu pastor Marcos Hulli, por mais que esse tipo de cultura, que agora, como o inimigo é muito sagaz, né? Em cada época ele usa uma estratégia, tipo, se não pode com eles, junte-se a eles. Essa cultura, ela vem mascarada muitas vezes de algo realmente que toca o coração, principalmente dos jovens. Eu deixo mais uma obra para vocês aí pesquisarem quando quiserem, que é O Outro Evangelho, de uma autora chamada Alice alguma coisa, O Outro Evangelho. Ela foi uma cantora cristã que viajava aos Estados Unidos com um grupo lá e tal, e ela começou a se interessar por teologia, a frequentar igrejas, e a cada igreja que ela entrava, ela ficava chocada com os ensinos progressistas. Ela disse, mas será que Jesus é assim mesmo, né? Esse Jesus que eles pintam? A mistura foi tão foi grande que ela ficando percebeu. confusa, até que, graças ao bom Deus, ela teve uma iluminação do Espírito Santo e pastores sensatos e bíblicos que mostraram o evangelho realmente para ela, e ela escreveu O Outro Evangelho, mostrando como a cultura woke, ela penetra nas igrejas, elas se infiltram, sempre com ares de cuidado social, de não ser preconceituoso, de não ser fundamentalista, de não ser extremista de direita, e vai sendo acolhida e recebida. E quando nós nos damos conta, não é mais sobre o evangelho de Jesus, mas é sobre o outro evangelho, como disse Paulo em 2 de Coríntios capítulo 11. O meu temor, disse Paulo, é que vocês sejam enganados pela serpente como foi Eva. Sim. E apartem-se, olha o que ele diz, 2 de Coríntios 11, se apartem do verdadeiro evangelho para o outro evangelho, do Espírito Santo para outro Espírito e de Jesus para um outro Cristo. Então tem Jesus, Espírito e Evangelho, que não é o Evangelho de Jesus, que não é o Espírito Santo, que não é o Jesus revelado nos Evangelhos. E a cultura, como bem disse o pastor Marcos Hulli, os hebreus foram bem até o momento que começaram a flertar com a sociedade com outra vizinha. Cultura. E de repente... Vamos dizer que era a cultura woke da época, né, pastor César? Exatamente. Para cada geração o inimigo tem uma estratégia, né? O Jordan Peterson, ele fala também, pastor César, que a cultura woke, ela captura a igreja. Ela prende a igreja. Sim. E uma vez que ela captura a igreja, é morte para a igreja. Sim. Porque a igreja passa a abraçar todo esse movimento, e ele fala que desestabiliza as raízes centrais da fé cristã, sim, pautadas na Bíblia Sagrada. Ou seja, Deus não tem mais importância para essa igreja. A igreja passa a ser governada apenas pela instituição e não pelo próprio Espírito Santo. Exato. E essas palavras vindo dele, que é um psicólogo que não era cristão, são fenomenais. Sim. Porque não é alguém do nosso meio que está militando em favor da Bíblia, é alguém neutro, né? Exatamente. Que viu o erro, que enxergou o erro e percebeu, né? E glórias a Deus, porque mesmo que ele foi para o catolicismo, ele foi para o cristianismo, né? Ele foi, sim, né? O Agostinho, ele dizia, né? Toda verdade é verdade de Deus. Ou seja, se um cientista ateu, ele escreve algo, promove algo em que você vê um nível de verdade ali, mas o cara é ateu. Não, mas isso aqui que ele está dizendo é uma verdade. Sim. Ou a graça comum de você ouvir Sim. uma música popular brasileira e você ler ou ouvir aquilo e dizer, meu, que peça, que poesia maravilhosa. Sim. E que de repente expressa verdades. Toda verdade é verdade de Deus. Aonde a verdade se manifesta é uma manifestação da graça de Deus, que até vem para, como alguém diz, a teologia natural não salva, não redime, mas condena. Porque Paulo fala em Romanos 1, vocês serão condenados por aquilo que vocês deixaram de crer. Sim. Porque os céus manifestam a glória de Deus. É impossível não acreditar na existência de um Criador. Sim. É impossível. Só a gente mesmo, essa complexidade que é o ser humano, não tem como. Eu vejo aquela flor lá, dente de leão, aquilo ali para mim é dizendo Deus existe. Como pode criar um negócio daquele ali? Ou uma joaninha, né? Deus existe.
Então, é irrefutável, assim, Jordan Peterson, ele escreveu, acho que o último livro dele foi sobre Caim, e ele denuncia essa sociedade, que Caim tinha inveja do irmão. E a inveja é realmente um tipo de sentimento que determinadas pautas elas incutem numa pessoa. Inveja de uma pessoa que tem posses, inveja de uma pessoa que, em tese, é mais bonita que eu, inveja. Caim matou seu irmão por conta da inveja, do ressentimento, não soube lidar com as diferenças, e aí vai. Glórias a Deus. Gente, vai ter mais episódio, nós vamos continuar falando no próximo programa sobre a questão da cultura woke no cinema, na televisão, nas séries, tá bom? Pauta da nossa próxima. Isso é muito importante, pastor, porque edição. A gente assiste tanta coisa, Sim. né? E de repente não tem ciência. E eles estão lá e com muita força. Muito bom. Como você nem imagina, desculpa. Muito acertei bom. o microfone aqui. Pastor César, vamos lá. Para a gente finalizar essa primeira parte, que conselho você daria para alguém que de repente está numa igreja? Eu não sei se chamaria isso de igreja, ou de movimento, ou de seita, né? Que a cultura woke está penetrando ou já penetrou. E você está lá, mas você conhece a palavra. E você está vendo que não está batendo. Você é um estudioso da Bíblia, você estuda na sua casa, você ouve outros pregadores, você lê livros de teologia, você conhece a verdade, mas você está numa igreja e tem um pastor pregando lá. E você percebe que ele está enganando a igreja, que ele está desvirtuando a palavra. Que conselho você daria para essa pessoa que está percebendo isso, mas ainda está nessa igreja? Qual o caminho? Sai dela, povo meu. Eita. Conselho do apóstolo Paulo. Aleluia. Ao 2 de Coríntios, capítulo... Sai urgente. Exatamente. Acho que capítulo 4 ou 6, Paulo fala justamente disso. Que consenso há entre Cristo e a idolatria? Que comunhão tem luz e trevas? Sai dela, povo meu. E uma coisa importantíssima aqui. Quando você lê Gênesis e você percebe a punição que Adão recebe, que o casal recebe no Éden, você fala, meu Deus, que coisa impressionante, né? Qual foi o pecado de Adão? Adão, ele tinha cultura woke? Não tinha. Não. Adão, ele usou droga? Não usou. Adão se embebedou? Não. Adão cometeu algum crime? Não. Falando, então, por que ele foi punido? Porque ele não obedeceu à palavra de Deus. Então, quando nós catalogamos o pecado, tem algumas relações ali pequenas em vários trechos da Bíblia, por exemplo, Romanos capítulo 1, tem uma porção ali que Paulo elenca alguns pecados, Gálatas 5, versículos 17 em diante, ele fala das obras da carne, 2 de Timóteo 3, versículos de 1 a 5, ele fala das obras do pecado também. Esses pecados, só que esses pecados que a Bíblia descreve ali, não têm a pretensão de esgotar. Paulo fala de obras, mas ele teria que escrever uma outra Bíblia para catalogar todos os pecados. Sim. Então, Adão e Eva foram punidos porque não obedeceram à palavra de Deus. Então, você que está numa igreja, que você percebe, porque você não é bobo, você não é criança, que existe ali alguma coisa muito estranha, pode perceber que a palavra de Deus não está sendo temida, não está sendo proclamada, e que escolhem textos e situações que distorcem a realidade das Escrituras justamente para não denunciar o pecado. Sim. E aí, tudo se acomoda, todo mundo fica bem. E eu convido você a pedir ao Espírito Santo que te ilumine, porque o Espírito Santo não nos guia em meias verdades, nos guia em toda a verdade. E o apóstolo João, finalizando, ele escreve a sua terceira epístola dizendo assim: eu não tenho maior alegria senão saber que os meus filhos andam na verdade. Então não adianta estar numa mega igreja ou numa santa biboca
na mentira. Pastor César, a gente sabe que a verdade não é popular. Não é. E a verdade dói, a verdade machuca, Sim. como diz Santo Agostinho. Confronta uma mudança. Agostinho dizia, feriste-me. Deus nos fere, Deus nos quebra. Isso sim é a palavra de Deus. E quando eu falo que Deus nos fere, eu não estou falando que você vai congregar numa igreja de um pastor mal educado, ignorante. Não estou falando disso. Não. E não estou falando também de tom. 3 tons acima, o cara está lá gritando, isso é autoridade. Eu não estou falando disso. A autoridade está na exposição das Escrituras Sagradas. Sabe quando você tem uma Bíblia pessoal que você anota ou você rabisca? Então, tem uma história de um pastor que rabiscava e pregava aqueles versículos rabiscados, e um dia o Espírito Santo falou para ele assim, que tal pregar os versículos não rabiscados? Então, existem igrejas que os pastores decidiram, conscientemente, deliberadamente, omitir determinados textos, e quando se vem numa saia justa com determinados textos, fazem uma firula, mas qualquer criança sabe que aquele texto não significa aquilo, que é muito claro que está sendo dito ali. E aí, querido, sai dela, povo meu. Essa é a palavra final, sai dela, povo meu. Pastor César, muito obrigado pela sua exposição. Alegria minha, brilhante. Tá bom, a gente vai continuar falando sobre o quanto a cultura woke está imersiva no cinema. E o cinema a gente sabe que agrada o jovem, o adolescente, a criança. Isso é muito importante. Ela está extremamente imersiva. Desenhos e animados. Perigosa. Se a gente não prestar atenção, a gente perde o detalhe. Ela está em tudo, gente. Então nós vamos trazer no próximo programa. Então você vai se deliciando com o que nós já falamos aqui. Pastor César foi brilhante. E nós podemos aqui entregar para você conteúdo bom e de qualidade. Olha, o Café com Deus está terminando. Pastor César, muito obrigado, viu? De coração. Obrigado, senhor, meu a pastor. sua presença brilhante ao nosso programa. Obrigado a todos Traz vocês. esse conteúdo maravilhoso para abençoar a vida dos nossos internautas. Até o próximo programa. Deus te abençoe. Compartilhe esse episódio. Tchau.